Amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso Na Ponta do Lápis para tratar de um tema que eu tenho certeza que você gosta muito, que é viajar. Mas viajar de um jeito diferente, viajar sozinho. Quem não gosta de viajar sozinho? Eu sei que muita gente não gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de viajar sozinho, ficar um tempo sozinho. Mas eu sei que viajar sozinho também representa um custo a mais. Por isso, nós vamos conversar com a Rosiele novamente. Ela vai contar pra gente sobre como, Rosiele, economizar viajando sozinho. A gente estava conversando em off aqui, a Rosiele trouxe um exemplo muito legal, que é a questão de um cruzeiro. Se você for viajar para um cruzeiro, você paga por duas pessoas, porque afinal de contas essa cabine é dupla, então sai dobrado o valor, né, Rosiele? Isso, é preciso ter muito cuidado quando se quer viajar, né? Porque às vezes tudo tem vantagens e desvantagens. Então a gente tem que avaliar os dois lados para tomar uma decisão mais assertiva, principalmente porque tem um custo por trás dessas decisões. Exatamente, até porque também se você for viajar sozinho de carro, por exemplo, você paga tudo, você paga gasolina, você paga o hotel sozinho que você for ficar, ou sei lá, onde você for ficar, depende do seu ponto de vista e da onde você quer, né? Mas fica tudo na sua conta. Apesar de ser, para mim, mais legal viajar sozinho, para as outras pessoas isso representa um custo maior. Então, fica tudo, né? Tanto o custo quanto a responsabilidade, porque geralmente quando a gente está em dois, um vai organizando ali a mala, o outro vai vendo o destino. Quando você está sozinho, você é responsável por tudo. Então você tem que estar bem alinhado com o plano que você vai fazer. É claro que ele é muito mais flexível quando você está sozinho. Porque, se não deu, você não precisa se explicar, né? Aguentar a chatice de ninguém. Você vai e muda aquele plano. Porém, ele precisa ser alinhado. E você precisa aí ter uma decisão do quanto você quer gastar. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Quanto eu quero gastar nessa viagem. E aí vem a ideia do cruzeiro aqui. Será que nesse momento, para esse custo que você tem que pagar para duas pessoas, vai valer a pena? Não, então você troca de destino ou de tipo de viagem. E é isso que quando você está sozinho é uma das vantagens. Você consegue mudar muito rápido de plano, porque você só precisa analisar as informações, os dados e tomar a decisão. Então a gente vai para o primeiro ponto, avaliar qual a sua capacidade financeira para esse destino. Então, se, por exemplo, você quer fazer uma viagem para a Espanha e vai te custar uns 10 mil reais e você não tem ou não quer gastar 10 mil reais nesse momento, você vai mudar esse destino para outro lugar, né? E aí você analisa como você vai viajar para esse lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Viajar sozinho tem um custo e você precisa avaliar se esse custo está dentro do seu orçamento. E tem um detalhe também que se você, às vezes, planeja, pretende viajar para algum lugar e vê que o custo vai ficar um pouco mais alto, você não precisa necessariamente ir para outro lugar. Você pode se planejar melhor para daqui um ano, 6 meses, você conseguir realizar essa viagem. Isso. E foi exatamente isso que eu fiz na pandemia. Né? Depois da pandemia, o custo de viajar ficou bem mais alto, né? Então, eu retirei os locais que eu queria e coloquei aqui no interior de São Paulo. Fui para Serra Negra, para Socorro, para São Roque. Então, você tem que avaliar também o período que você quer ir e o que aconteceu. A gente veio de um momento que todos nós ficamos presos. E aí, de repente, solta todo mundo. Então, é uma oportunidade para as empresas que não estavam faturando ter o dinheiro de volta. E aí, eu vi uma elevação dos preços de hotéis, de viagem, passagens aéreas. Aí eu falei, não, eu vou trocar a rota e colocar isso dentro do meu orçamento. Então, isso que ele mencionou é fundamental. Você identificar a mudança e vamos colocar outro plano aqui e mudar. E um outro ponto que eu acho bem interessante quando você viaja sozinho é saber onde você está indo por conta da segurança. Porque a gente acha que só o Brasil que é inseguro. Não, nos outros países também tem um nível de segurança, dependendo da sua raça, da sua cor, né, da sua situação e do local que você vai ficar,
não é tão viável assim, principalmente para mulheres. Se você vai viajar sozinha, a minha recomendação, nunca chegue de noite num lugar que você não conhece. Porque, por mais, você está no primeiro mundo, mas você não conhece a regra, você não conhece aquelas pessoas. Se você não domina a língua, você não vai saber se sair daquela situação. Então, a gente também precisa, além de olhar o custo, olhar a nossa segurança. Porque se a gente desaparecer, não tem ninguém para dizer onde a gente estava no último momento. Então, você sempre tem que prestar atenção em 2 fatores. O custo e sua segurança. Ela é importante. Esse passeio não pode ser barato ao ponto de arriscar a sua vida em situações, que são desafiadoras. É o barato que sai caro. É barato que sai caro. Então, a gente pensa assim, muitas coisas antes de sair, para lugares que a nossa cultura, por exemplo, se você for para a parte ali do Egito, Arábia, a gente tem uma cultura diferente, então lá você tem que ter um vestimento daquele jeito, você tem que agir muito parecido com eles, porque senão você vai ter problemas ali. Então, entenda que tudo isso vai fazer parte. E às vezes você, quando está sozinho, você não tem como dividir isso, até seus medos, suas inseguranças. Então você tem que ter uma autoestima, autoconfiança, que você escolheu esse destino e que você vai aproveitar mesmo dentro de uma diferença muito grande de cultura. Isso é muito importante quando a gente viaja sozinho. É uma situação muito, muito diferente, porque é difícil ver pessoas que gostam de viajar sozinho, né, Rosieli? A gente, por exemplo, eu gosto bastante, já falei aqui, mas existem dicas de como você conseguir economizar mesmo viajando sozinho. Diante da minha experiência, morando na Europa, eu viajei muito e eu até escrevi um e-book, Como Viajar Mais, Gastando Menos. Porque eu sabia os locais que eu tinha que ficar dentro do meu orçamento. Então, como é que você pode viajar mais gastando menos? A primeira coisa é a estação do ano. Se você for numa alta temporada, dificilmente você vai gastar pouco, porque todo mundo está indo para aquele local. Então, o que eu fazia? Eu ia no sentido contrário. Estava todo mundo indo para a praia, porque estava calor, eu ia para as montanhas. Todo mundo estava indo esquiar, eu ia para a praia. Então, eu ia no contrafluxo. Isso já é a primeira situação que você tem que fazer. E nas estações... Uma das coisas que eu também não recomendo muito, por mais que você esteja em grupo ou acompanhado, só se você quiser ver muito neve. Mas eu não acho tão legal viajar no inverno, porque é muito frio e você não aguenta. A gente não está acostumado, né? Então assim, você se cansa rápido, você não consegue tirar tantas fotos assim, porque você precisa tirar a luva e aí você não consegue. Então eu vejo que as pessoas não aproveitam tanto. Mas se for, eu tenho desejo de conhecer neve, aí considere que a temperatura vai impactar um pouco no seu destino, no seu roteiro. Então, assim você economiza, indo no contrafluxo das estações, da onde as pessoas estão. O segundo é entrando no site. Você tem vários sites que você consegue pesquisar, fazer as pesquisas. Porém, você pode ir direto, eu sempre faço isso. Eu pesquiso no site, no Google, Fly, tudo lá. E aí, eu olho os preços. Depois eu vou lá na companhia, lá naquele hotel e vejo se o preço está o mesmo ou está mais barato. E muitas vezes o preço da companhia e daquele hotel está mais barato lá. E você comprando lá, às vezes você ganha mais desconto. Então, isso é importante. Quando você faz a busca, vá direto com a companhia. E também é importante, sabe por quê? Porque quando dá problema, que você comprou por um site terceiro, a companhia não consegue ajudar você. Então você vai, se você deu problema no seu voo, aí eles falam que você não comprou com a companhia e aí você fica sem ter uma solução, porque as pessoas do site não respondem tão bem. Então tome bem cuidado ao comprar a sua passagem aérea, o seu hotel. Compre diretamente. Às vezes a diferença, às vezes, Rose, está mais caro na companhia aérea. Mas às vezes o estresse que você vai ter e você pode até perder essa passagem, é muito grande perto do valor
que você vai pagar de diferença. Então, tenha esse cuidado. E tem um detalhe também que tem muita gente que gosta de viajar sozinho de carro, né? E aí, compensa? Olha, viajar sempre compensa. Para mim, que sou apaixonada por viajar, sempre vai compensar. Agora, financeiramente, seria mais viável você juntar uns amigos, né, e fazer. Porém, às vezes, o momento da sua vida, né, depende do que você quer. Você quer ficar sozinho, você quer, então, assim, às vezes é mais barato do que viajar de avião. Dependendo da localização, do tempo que você tem para viajar, sai até mais em conta, porque aí, quando você chega no local, você tem um carro. Você tem como se locomover melhor, né? Então, sempre compensa. Agora, o que você deve avaliar? O custo, né, de combustível, as paradas, que às vezes as pessoas não consideram, vão fazer uma viagem de 12, 14 horas e na cabeça delas, acham que elas não vão parar para comer, que elas vão conseguir puxar direto. Isso não existe. Manutenção do carro. Manutenção do carro e também os pedágios. Muitas vezes as pessoas, quando vão para a praia, aqui no litoral norte, né, no litoral, elas se surpreendem com aquele pedágio lá, 26, 27, 37 reais. Então, assim, avalie a rota e veja quantos pedágios você tem. Porque tem muitos que não aceitam o cartão, né? Você tem que pagar no dinheiro, e aí você não tem o dinheiro, você vai ficar parado ali. Então, vai ser um estresse. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por exemplo, eu já atendi clientes que eles falaram assim, não, a gente tem um orçamento de 500 reais para a praia, para passar 15 dias. Eu falei, mas vai dar para passar 15 dias? E aí fui fazer as contas, só de combustível e pedágio, eram os 500 reais. E eu falei, e vocês vão comer o quê? Ah, mas a gente tinha imaginado, a gente não tinha colocado pedágio. Falei, então vocês não vão nem passar, nem sair daqui. Porque para entrar em São Paulo já tem. Então, às vezes a gente na emoção, né, na empolgação daquilo que a gente quer fazer, daquela viagem, a gente acaba esquecendo de anotar e calcular informações importantes que vão mexer no orçamento, naquela viagem. Então, e também o tempo. Quanto mais tempo você ficar, mais caro vai lhe custar. E aí, o que eu recomendo? Por exemplo, eu já fui sozinha para Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu, eu peguei um ônibus para o Paraguai. Aí dali eu fui para Assunção, dali eu peguei outro ônibus da rodoviária para Assunção, que é a capital do Paraguai. E do Paraguai, eu peguei um avião para Buenos Aires. E de Buenos Aires, eu voltei para a Alemanha, que era onde eu morava em 2012. Então, você vai fazendo o caminho. Então, para você economizar, quando você está sozinho, você tem que mapear. Eu tenho esse tempo aqui, tenho esse orçamento. Como é que eu posso ir visitar os lugares que estão próximos? Então, isso vai ajudar você a conhecer mais lugares e também a economizar. E aí, um ponto que é interessante quando você está sozinho. Você vai ter que aprender a se socializar com outras pessoas. Pra muita gente é difícil. Porque se ficar sozinho, assim, é legal ficar sozinho, eu também gosto. Mas tem hora que fica entediante. Você não tem com quem conversar, com quem falar, assim, você tá vendo, até para tirar foto, você só vai fazer selfie, né? Então, o que eu fazia? Eu vi um grupo ali, falava, oi, tudo bom? Eu tô sozinha, vocês... Aí eu conversava e eu passava o dia inteiro andando com aquelas pessoas. Como se elas fossem minhas amigas. No outro dia, eu ia para outro lugar e eu fui fazendo amigos e tenho eles até hoje nas minhas redes sociais. Então, também viajar sozinho abre esse leque de você conhecer outras pessoas. É isso aí, gente. Vivendo e aprendendo, principalmente economizando nesses momentos importantes das nossas vidas. Eu gostaria de agradecer a Rosiele mais uma vez por estar aqui participando com a gente. Ela faz planejamentos financeiros do pessoal e também é escritora de livros sobre finanças. Gostaria de agradecer vocês que nos acompanharam e nos acompanhem também nas nossas redes sociais, no Facebook da TV Câmara e também no Instagram da TV Câmara Campinas, além de poder acompanhar toda a nossa programação no nosso YouTube TV Câmara Campinas, tá certo, gente? Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia nesse Na Ponta do Lápis de hoje e até semana que vem.